Paz do Senhor para todos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, a palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, nós vamos ler todo o versículo, mas a parte principal é a última. Quando chegar lá eu vou salientar. Olha o que diz a palavra, amados. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Presta atenção agora no que vai ser lido, irmãos. Porque os que me honram honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. E claro, na tua versão tem outra palavra aí para esse mesmo sentido. Os que me honram, o Senhor está dizendo: se você me honrar, aleluia, grande é o Senhor, eu vou honrar você. Mas se você me desonrar, que aí a expressão é desprezar o Senhor, o Senhor diz: tu serás desmerecido. A expressão desmerecer, envelhecer para algumas outras traduções, é perder, é viver perdendo. Amados, a gente sabe que quando fazemos alguma coisa para alguém, este alguém que está recebendo aqueles feitos vai querer o quê? Talvez não de imediato, mas no futuro vai querer retribuir. E isto é a expressão honrar. Honrar é retribuir ao outro o que o outro está fazendo. Agora perceba o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Porque se eu quero honra e tu queres honra, porque todos nós queremos, ou não? Todos nós, sem exceção, aqui dentro, quer ser honrado, quer ser recompensado, quer ser visto, quer ser agradado, irmão. Isso é natural, inerente do ser humano. Agora, nesse aspecto de honrar, não tem nada melhor, que é incomparável, inconfundível, insubstituível, ser honrado pelo Senhor. Porque a honra que vem dele, irmãos, que são as recompensas, tu imagina, são tremendas, são de forma incomparável, nós nem sequer imaginamos como será. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque o que vem do Senhor, irmãos, é imensurável. E Ele diz
honrar, portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel. A expressão Deus de Israel, Deus verdadeiro, Deus único, Deus absoluto, Deus todo-poderoso. Se você me honrar, eu vou honrar você, o Senhor está dizendo. Eu vou trazer as recompensas para a tua vida. E não tem nada melhor, irmãos. Se eu te recompensar, minhas recompensas são pobres para você. Mas se o Senhor te recompensar, é incomparável. As melhores recompensas vêm do alto para a tua vida, irmãos. Vêm do céu para a tua vida. E terás estas recompensas só se buscares na tua vida honrar o Senhor. Por isso, mensagem de hoje para o teu coração, para a tua casa, para o teu viver é: honra o Senhor, e tu vais ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. E eu vou além. Para alguns já estão recebendo o que Deus já está fazendo na sua vida, porque estão honrando o Senhor. Você tem observado isso? Que coisas têm acontecido com você que você não esperava? Sabe por que isso? Porque tu estás honrando o Senhor. Aí o Senhor, ele pega e te honra. Então tu já estás vivenciando as honras de Deus, que são as suas recompensas em tua vida. Amado, eu citei aqui 3 coisas que honram ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O texto, ele vai se referir a 3 personagens que na sua vida desonraram ao Senhor e eram crentes. Observe isso. Não basta só vir à igreja, tem que honrar o Senhor com a sua vida. A igreja, o Senhor não quer que a igreja seja uma referência religiosa para nós. Religiosa, irmão, significa capa. Na igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra. O Senhor quer que de verdade nós honremos aonde nós estejamos. Aí sim, verdadeiramente estamos caracterizados como servos e servas do Senhor. O texto aqui, infelizmente, se referirá a 3 crentes, Ofni e Finéias e o seu pai Eli. Ambos, não apenas crentes, ouça isto, mas líderes dentro da congregação, mas homens que foram chamados para liderar, para ser, vou trazer para o contexto de hoje, para ser um presbítero, para ser um pastor, para ser um ministro de louvor, seja como for, mas estamos falando de crentes líderes, irmãos. Por isso, amados, nunca olhe para o ser humano, mas olhe só para Jesus na tua vida. Porque quando você olha para o ser humano, sabe o que acontece? Você escorrega, você cai, você perde a noção, o rumo, o norte. Agora, quando você olha para Jesus, é por isso que Jesus disse: eu sou a tua referência, o autor da tua salvação. Não se pode, irmãos, olhar para as pessoas, não, porque fulano de tal. Tem pessoas que até hoje não se firmaram no Evangelho, porque está olhando muito a vida do outro ser humano. Quer este ser humano esteja no mais alto grau de posição ou mais baixo, não olha para ninguém. O exemplo está aqui: Ofni e Finéias, irmãos, eram sacerdotes ali na congregação de Israel, e eles, por ser líderes, sacerdotes, homens que deveriam honrar ao Senhor, como crentes, ao contrário, viviam uma vida desregrada e errada. Olha, amados, louvado seja o nome de Jesus. Olha, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A vida de Ofni e Finéias foi tão
perversa, foi tão desregrada com o crente, com cristãos, como servos do Senhor, que a situação se tornou tão caótica que aquilo que eles faziam fora do templo começaram, com o passar do tempo, ouça isto, a trazer para dentro da igreja. Quando eu, irmãos, não fico atento àquilo que eu estou fazendo lá fora e ando como se fosse uma mula desenfreada, aquela capa religiosa, o que eu estou fazendo lá fora, eu começo pouco a pouco a trazer para dentro da igreja. O que esses homens faziam, irmãos, eu tenho vergonha de dizer em púlpito, leia em casa. O que eles faziam, eu me envergonho de citar aqui para os irmãos. Você acredita nisso? Incrível isso, né? Eu tenho vergonha de dizer para você, mas lá em casa, o que eles faziam? E olha que eu posso usar palavras mais modestas, como a Bíblia está usando, óbvio, para um bom entendedor, porque as palavras bastam. Amado, não olha para ninguém, olha para Jesus, que é o autor e sustentador da tua vida. Segundo, querido e amado irmão, cuidado no que tu fazes lá fora, porque as coisas que fazem lá fora, se continuar fazendo, chega um momento de estar dentro da igreja com aquele coração frio, com aquelas coisas sem sensibilidade da presença de Deus, do que a Bíblia diz. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aí eu perco a sensibilidade de ver que tem um Deus poderoso aqui dentro, aqui neste lugar, irmãos. A vida deles estava, irmãos, arrasada, acabada. Só que nós temos um Deus. E eu ainda não cheguei, que eu vou citar para você 3 coisas que o Senhor quer que eu faça, que vai honrá-lo. A vida deles estava tão, irmãos, acabada, mas Deus, ouça isso, Deus é um Deus de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dando tempo ao tempo para que você se arrependa e volte. Isso se chama da parte do Senhor, que é dele, longanimidade. Ele é longânimo, ele é tardio em exercer o castigo, a correção. Ele não quer isso, irmãos. Quem é pai sabe disso. Só corrigir os nossos filhos nas últimas das últimas instâncias, porque não queremos corrigi-lo, mas se faz necessário corrigi-lo por causa da continuidade no erro. Então Deus, ele vai dando tempo ao tempo, irmãos. Foi o que aconteceu aqui. Deus foi dando tempo ao tempo, esperando que Ofni e Finéias se arrependessem, voltassem, começassem a honrar o Senhor. No entanto, não foi isso que eles quiseram, irmãos. E Deus, chega um tempo que o prazo termina da longanimidade. Chega um momento em que o Senhor dá um ponto final, queridos. E aí Deus vai fazer exatamente isso. Levanta um profeta, irmãos, e o manda à casa de Eli. Está registrado no versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse. Aí este homem, ele chega na casa de Eli, que era o pai de Ofni e Finéias, para lhe dar sentença. Por quê? Porque Deus foi esperando, falando. Deus foi batendo na porta, mas a porta não foi aberta. E aí chega o tempo que termina, e Deus tem que corrigir, porque Deus também diz na sua palavra: eu corrijo ao filho que amo. Porque se não houver correção, perceba, há uma desgraça que acontece na vida da pessoa. Se eu deixar minha filha, ou você, seu filho, seja como for, fazendo as coisas erradas, sem corrigi-la, chegará o dia da desgraça. O que é a desgraça que eu estou dizendo?
Desgraça, você não ficar tão abalado com essa palavra. Desgraça é a pessoa estar desprovida de graça. É desgraça. Graças são coisas boas, desgraças são coisas ruins. Se eu não corrijo meu filho, chega o dia da desgraça, das coisas ruins. E muitas vezes o culpado, sabe quem é? Os pais. Porque são maus exemplos para os filhos. Que coisa, irmãos, eu louvo o Senhor, porque o Senhor, que é o Pai dos pais, Ele é um exemplo perfeito para a nossa vida. Procura nele um mau exemplo. Por isso que Ele diz, Senhor Jesus, para que nós o sigamos, para que nós venhamos a estar seguindo a Ele, porque Ele é a referência para a nossa vida, irmãos. Então o profeta chegou e deu a sentença. Deu a sentença porque estava desonrando o Senhor. Honra o Senhor, amado. Tu vais ver o que Deus vai fazer na tua vida. 3 coisas que honram a Deus. Deus se agrada e está honrando Ele. 1. Deus chamou para o ministério. Ofni e Finéias não caíram de paraquedas. Eles foram chamados pelo Senhor. O Senhor diz, irmãos, no versículo 28, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote. O Senhor está falando da tribo de Levi. Ofni, Finéias e Eli era da tribo de Levi, escolhidos. Eles não chegaram ali por acaso, eles chegaram ali porque foram escolhidos. Deus os trouxe para aquela posição, para vivenciar o que Deus estava dando para eles. E aí, amados, o que honra a Deus é que aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para ser, eu devo honrar o Senhor nesta posição que o Senhor me deu. E está sendo, irmãos, fiel naquilo que o Senhor me chamou para ser, meu amado. Ofni e Finéias, nesse caso, sacerdotes, porque ali era o sumo sacerdote. Eu, irmãos, você, querido, eu não tenho dúvida, todos aqui são chamados. Claro que cada um dentro da sua diferenciação, irmãos, diferente um do outro. Quer ver uma coisa que é um chamado comum, irmãos? Tu fostes chamado para ser um exemplo, viver uma vida cristã de exemplo e glorificar o nome de Jesus na tua vida, aonde quer que você esteja. Isso é um chamado. Isto é a declaração de ser um cristão ou um crente em Jesus. Isto é uma posição, irmãos. Deus se sente honrado naquilo que eu fui chamado para ser. No meu caso, pastor. No caso da equipe de louvor, ministros de louvor. O irmão Rosinaldo como um obreiro, um dirigente, também que está à frente da obra. Cada um, irmãos, fomos chamados. E eu vou honrar o Senhor quando eu, naquilo que fui chamado, procuro ser fiel ao Senhor, irmãos. E torno a dizer, ninguém aqui pode chegar para mim, nem para Deus, mas pastor, não foi chamado para nada. Foi chamado para ser um servo do Senhor e uma serva do Senhor e dar testemunho aonde quer que você vá ao Senhor, irmãos. Eles foram chamados e logo, irmãos, o que o Senhor falou aqui, desprezaram o chamado deles. Por isso, meu amado, naquilo que o Senhor tem feito na tua vida, de onde Ele te tirou, aleluia,
e te trouxe para o que você está vivendo hoje, não despreza o Senhor, não despreza essa posição, mas honra o Senhor em ser fiel naquilo que você foi chamado para ser. Primeira coisa, ou primeiro que eu quero te falar, quem honrar a Deus permanece fiel naquilo que Deus te chamou, meu amado irmão. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Hebreus que Deus não tem prazer, a mão dele não tem prazer naqueles que recuam. E recuar aqui não é só desistir de dizer não quero mais ficar nessa posição, é eu mesmo na posição, mas não honrando em fidelidade a posição que eu estou. E esse foi o caso, irmãos, de Ofni e Finéias, e lamentavelmente também o caso de Eli, o pai deles. Segundo, querido, olha o que Deus diz no versículo 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios? Só essa parte, irmãos. Queridos, tudo que é do Senhor tem que ser zelado, tem que ser preservado. Você quer honrar a Deus e logo ter as recompensas dele na tua vida? Honra aquilo que pertence a Deus. Tu queres uma coisa que vai mexer contigo? Por exemplo, teu corpo pertence a Deus. Se tu começa a fazer coisas com teu corpo que não agradam ao Senhor, logo tu estás desprezando, desonrando teu próprio corpo, porque ele pertence ao Senhor. Perceba, irmãos, que o Senhor diz: por que vocês estão pisando os meus sacrifícios? O que era que Ofni e Finéias faziam, irmãos? Quando as ofertas eram trazidas pelo povo de Israel, ao invés daquelas ofertas serem administradas e dedicadas como o Senhor deixou registrado na palavra, nos princípios, eles não faziam assim, irmãos. É a mesma coisa, queridos, de o nome cristão, ele surgiu através de Jesus Cristo. É um nome forte. Quando lá fora eu ando com uma vida desregrada, logo eu estou desonrando e desprezando o nome de Cristo na minha vida. Amados, quando eu estou na igreja e a igreja pertence ao Senhor, aí eu estou em casa e digo: eu vou hoje lá para a igreja, vou lá, e não vem para a igreja com aquele sentido de zelo, de glorificação ao Senhor, de adoração ao Senhor, logo estamos, irmãos, desprezando aquilo que pertence ao Senhor, meu irmão. Aí o Senhor diz: por que vocês estão, no caso de Ofni e Finéias, pisando os meus sacrifícios, fazendo as coisas erradas daquilo que me pertence? Olha, amados, Deus, diz a palavra, que Ele é zeloso por aquilo que é dele. A palavra está escrito isso. O Senhor diz: eu zelo pela minha palavra, eu zelo por aquilo que me pertence. Por isso, queridos e amados irmãos, tudo que pertence ao Senhor, que é dele, o instrumento, a igreja, o nome de cristão, tudo que é referente, irmãos, e pertence ao Senhor, tem que ser zelado pela nossa vida, irmãos. Tem que ser honrado pelas nossas vidas. Você quer uma coisa? Deixa eu te abalar mais ainda. Voltando ao corpo, você agora é nova criatura. Aí para a mulher, coloca uma sainha bem curtinha, um short bem curtinho.
você está desonrando o Senhor, meu irmão. Para o homem, coloca uma roupa lá bem apertadinha, ou está com a camisa aberta, você está desonrando o Senhor, meu irmão. Porque o corpo, a Bíblia diz, é o templo do Espírito de Deus. E agora você é nova criatura, meu amado. Queridos, Ofni e Finéias desonravam o Senhor em estar estragando as coisas de Deus, irmãos. Aquilo que pertence ao Senhor. E eu tenho que ser zeloso, irmãos. Eu não posso estar estragando os bens preciosos do nosso Deus. A palavra de Deus nos diz, ainda continuando no 29, você vai ter aí, no meio do versículo 29, a expressão: por que honras a teus filhos mais do que a mim? Disse o Senhor. Está aí, meu irmão, você já encontrou? Escuta essa. Você quer honrar a Deus, e não tem ninguém melhor para honrar, irmãos, porque grandes são as recompensas que vêm dele. Deixa de estar honrando as pessoas. Como assim, pastor? Vou te explicar. Não vai estar fazendo o que os outros querem, mas aquilo não agrada ao Senhor. E esta palavra foi direta para Eli, irmãos, o pai de Ofni e Finéias. Porque Eli, ao invés de ter pulso firme, corrigi-los, até mesmo destituí-lo do cargo, ele não fez para agradar os filhos. Amados, quando eu começo a honrar mais as pessoas, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha mulher, meus parentes, meus amigos, seja quem for, que aquilo que eu estou fazendo, mas que não agrada ao Senhor, mas está agradando aquela pessoa, tu estás caindo no erro tremendo na tua vida. Tu estás desonrando a Deus e honrando um ser humano igualmente a você. E você sabe qual será a tua recompensa amanhã? Todas as vezes que honramos um ser humano, uma pessoa, mais do que o Senhor, mais tarde, não pense você que aquela pessoa que foi honrada por ti e Deus colocado de lado, que você vai ser abençoado, que essa pessoa vai te reconhecer, vai bater palma para você. Ao contrário, meu irmão, você vai sofrer sérias consequências. Foi o caso de Eli, irmão. Queridos, não podemos honrar as pessoas fazendo aquilo que elas querem e deixando aquilo que agrada a Deus de lado. Vamos para aqui, vamos fazer isso. Não, porque isso não agrada ao Senhor. Independe, irmãos, quem seja, querido. Não, pastor, mas é meu pai. Independe. Deus quer que, em primeiro lugar, você o honre e coloque a vontade dele na tua vida, meu amado. São essas três: honrar aquilo que Deus te chamou para ser. E aí tem uma palavra, de um princípio bíblico: se tu for fiel ou fores fiel no pouco, Deus ele te honra te colocando no muito. Honrar, irmãos, aquilo que pertence ao Senhor. Lembra-te, não é teu, irmãos. Não é teu, Deus te deu para você administrar. Por isso zela por aquilo que é de Deus, irmãos, aquilo que pertence a Ele. E terceiro, para de estar honrando
honrando as pessoas e deixando a vontade de Deus de lado da tua vida, irmãos. Porque Beltrano, porque Cicrano está pedindo, porque fulano está pedindo. E nós temos, irmãos, inúmeros casos bíblicos de momentos em que os servos de Deus se encontravam em apuros, que era para honrar o homem, e eles chegaram lá e disseram: não, antes vale mais obedecer a Deus do que aos homens, irmãos. Nós temos o caso de Daniel, quando não quis, irmão, se contaminar com o manjar do rei. Nós temos o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não quiseram se prostrar, irmãos, diante da estátua de Nabucodonosor. Nós temos o caso de Josué, irmãos, que resistiu e não quis ficar com a mulher de Potifar, por mais que ela insistisse, irmãos. Nós temos, irmãos, o caso de Pedro e de João, que diante do sinédrio, depois de espancado, disseram: o sinédrio, não pregue o nome de Jesus. Eles disseram: não, vamos pregar, porque vale muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, amados, nós temos inúmeros casos, e o resultado deles, quando eu honro a Deus, é bênção na minha vida, meu amado. E eu termino, querido e amado irmão. Se você está honrando o Senhor, prepare-se, porque Deus tem o melhor para a tua vida, meu irmão. Aleluia. Deus, Ele tem bênçãos reservadas para você, meu irmão. Independente do quadro, independente da tempestade, nós temos um Deus que levou o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos, e os ossos estavam sequíssimos, e Deus lhe pergunta: podem reviver esses ossos? Que Deus está te dizendo que pode dar um caos à tua vida, pode dar aquela situação sequíssima, que é a expressão de que está tudo acabado, mas Deus, Ele diz que se você honrá-lo, vai chegar o dia que Ele vai reviver os ossos sequíssimos que ficaram na tua vida, naquela área, naquela situação. Que coisa, irmãos! Vale a pena, irmãos, honrar o Senhor? Vale, meu amado. Por isso, querido, honra o Senhor. É a palavra de Deus nesta noite para você. Não tem nada melhor do que honrar ao Senhor. Honrar aquilo que foi chamado. Honrar aquilo que pertence a Ele. Honrar o Senhor, mesmo que as pessoas me peçam para fazer determinadas coisas, eu não devo ouvir, que o Senhor está em primeiro lugar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Em seguida eu quero conversar rapidinho com a equipe de louvor, e também eu quero conversar com a irmã Sônia, que está lá atrás, até porque nós já combinamos de conversar também. Então, querido, que é a bênção de Deus na tua vida, honra o Senhor. Coisa boa é honrar o Senhor, né? Honra o Senhor, meu irmão. E você que já está honrando, prepare-se, porque mais coisas vão acontecer na tua vida. Porque servimos a um Deus fiel, que não muda, que é assim. Fica tranquilo, deixa Deus trabalhar em teu favor. Enquanto essa cena estava acontecendo, irmãos, caótica na vida de Eli, Ofni e Finéias, Deus já estava trabalhando. Deus sempre é assim. Ouça isso, aprenda isso. Enquanto uma coisa está acontecendo de ruim, Deus já está trabalhando por trás para trazer o bom. Você pode olhar que é assim. O negócio está ruim, mas Deus está por trás trabalhando. Nesse caso aqui, quando eu trabalhar de Deus, quando o circo estava pegando fogo,
estava nascendo um profeta chamado Samuel, filho de Ana. Estava nascendo, Deus já estava trabalhando, irmãos. Por isso fica tranquilo, querido, que o que te acontece hoje é para o teu bem, porque Deus já está trabalhando em teu favor, irmãos. E o trabalhar dele está lá atrás. Quanto menos esperar, chega a bênção, porque Ele está trabalhando em teu favor. A bênção não cai de supetão, ela vem trabalhada por Deus já, preparada aí, preparada como, meu filho. Eu só deixei aquilo, foi para te ajudar, porque eu tenho o melhor para a tua vida. Aí, meu irmão, a gente só fica rindo, né? Não tem como chorar um negócio desse. Oh, Jesus, grande Tu és. Porque, Senhor, não importa a tempestade, ou quanto as ondas sejam avassaladoras, quando olhamos para Ti, para o Teu poder, o Senhor que nos ama, que quer o nosso bem, nós andamos sobre as águas. Por isso que não há tempestade que tire a nossa alegria, não há onda bravia que possa, arremessando sobre o nosso barco, afundá-lo, porque Tu estás na nossa vida, Jesus. Eu te louvo, porque Tu tens sustentado a vida de cada um aqui dentro. Tens planos, tens propósitos. É só nós Te honrarmos. Se honrar o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas. Porque ainda que doa, meu amado, ainda que seja difícil, continua honrando o Senhor na tua vida, e tu verás o que o Senhor está preparando para ti. Oh Jesus, muito obrigado por esta, Senhor, certeza, porque não temos dúvida, o Teu Espírito vivifica em nós esta palavra, de que é verdade, que Tu honra aqueles que Te honram, Senhor. Por isso, abençoe Tua igreja, continua abençoando Teu povo, Senhor. Obrigado por esta noite de bênçãos, de alegria, como é o tema do culto das sextas-feiras, Senhor, é o culto da vitória. E estamos aqui, Senhor, porque somos mais do que vencedores pela Tua presença na nossa vida. Obrigado por tudo, abençoe a cada um que veio esta noite, saiu de sua casa, mas sairá daqui cheio da palavra de Deus no seu coração, sairá daqui alegre, satisfeito, porque o Senhor falou contigo, querido. Obrigado, Senhor, cuida da Tua igreja, é assim que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A bênção apostólica, irmãos. O Senhor te abençoe, Ele te guarde, te leve em paz para a tua casa, resplandeça a Ele seu rosto, sua bondade sobre a tua vida. Ele te dê a paz, a alegria, o sustento diário, como sempre tem feito. Ele te abençoe e espera no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, porque estão sabendo que a vitória está chegando e assim as forças são renovadas. Espera no Senhor, porque Ele não tarda e nem se atrasa, Ele é pontual, chega na hora certa. Espera no Senhor, porque tu vais ver o que Ele está fazendo em teu favor. Por isso que Ele te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Dê a paz ao seu irmão e Jesus lhe abençoe, querido.